Conheça a vida, o papado e o legado deixado pelo Papa Francisco. Origem humilde. De origens humildes, o Papa Francisco nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Argentina. Filho de imigrantes italianos, seu pai, Mário José Bergoglio, era contador, e sua mãe, Regina Maria Sivori, era dona de casa. Francisco cresceu em um bairro operário e era o mais velho de 5 irmãos. Sua juventude foi vivida na Argentina. Desde jovem, Bergoglio demonstrava inclinações religiosas, mas também era um rapaz comum. Gostava de dançar tango e era apaixonado por futebol, sendo torcedor fanático do Clube Atlético São Lourenço de Almagro. Aos 21 anos, uma grave pneumonia levou à remoção de parte de um dos seus pulmões, fato pouco conhecido e que, anos depois, geraria especulações sobre sua saúde ao longo do papado. Entrada na vida religiosa. Para a entrada na vida religiosa, ingressou na Companhia de Jesus, os Jesuítas, em 1958 e foi ordenado padre em 1969. Foi professor de literatura e psicologia em colégios jesuítas antes de obter seu doutorado em teologia. Nos anos 1970, atuou como provincial da Ordem Jesuíta na Argentina em um período conturbado da história do país, durante a ditadura militar. Essa época gerou polêmica, pois alguns críticos o acusaram de ter sido omisso durante o regime, especialmente em relação à prisão de 2 padres jesuítas. No entanto, investigações posteriores e testemunhos afirmam que Bergoglio atuou discretamente para salvar vidas e proteger perseguidos pelo regime. Como carreira eclesiástica, em 1992, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires, e em 1998, tornou-se arcebispo metropolitano da cidade. Em 2001, o Papa João Paulo II nomeou cardeal. Mesmo como cardeal, vivia com simplicidade, morava em um apartamento pequeno, cozinhava sua própria comida e andava de transporte público. Eleição como Papa. A eleição do Papa Francisco aconteceu em 13 de março de 2013, após a renúncia do Papa Bento XVI. Foi eleito como Papa da Igreja Católica, sendo o primeiro Papa jesuíta, o primeiro das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul e o primeiro Papa não europeu em mais de 1200 anos. Ao escolher o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, Bergoglio revelou o tom que daria ao seu pontificado: pobreza, humildade, ecologia e justiça social. Sua primeira aparição no balcão da Basílica de São Pedro ficou marcada por um gesto simbólico, pois pediu orações do povo antes de abençoá-los, invertendo o protocolo tradicional. Papado transformador. Exerceu um papado transformador, com reformas e posicionamentos. Desde o início, o Papa Francisco mostrou ser um reformador. Entre suas principais ações e características durante o papado, destacam-se: reformas na Cúria Romana. Reorganizou órgãos administrativos do Vaticano e promoveu uma cultura de maior transparência, especialmente no que diz respeito às finanças do Vaticano e ao combate à corrupção. Enfrentamento dos abusos sexuais. Enfrentou críticas pela resposta inicial considerada branda, mas depois promoveu reformas significativas, incluindo a criação de uma comissão para a proteção de menores, remoção de bispos e padres envolvidos em escândalos e novas leis canônicas mais rígidas. Papel social e político. Posicionou-se fortemente em defesa dos pobres, migrantes, refugiados e do meio ambiente. Sua encíclica Laudato Si, de 2015, fala sobre o cuidado com a casa comum, o planeta, e tornou-se um marco no discurso ecológico religioso. Abertura ao diálogo. Procurou estabelecer pontes com outras religiões, com destaque para encontros históricos com líderes islâmicos, judeus e ortodoxos. Em 2019, assinou o documento sobre a fraternidade humana. Visão pastoral inclusiva. Embora mantivesse a doutrina tradicional, Francisco adotou uma postura mais acolhedora com relação a temas sensíveis, como homossexualidade, divórcio e casais em segunda união. A famosa frase "Quem sou eu para julgar?" sobre homossexuais católicos gerou debates e admiração. Viagens papais significativas. Viajou para mais de 50 países, incluindo lugares desafiadores como o Iraque, onde se encontrou com líderes xiitas e cristãos perseguidos. Foi o primeiro Papa a visitar a Península Arábica. Uso inédito da tecnologia e das mídias sociais.
O Papa Francisco se tornou ativo no Twitter, sendo o primeiro Papa a se comunicar amplamente pelas redes sociais, alcançando milhões de pessoas com mensagens de fé, paz e reflexão. Sua personalidade. Alguns aspectos, no entanto, são pouco conhecidos sobre sua personalidade. Apesar do cargo elevado, o Papa Francisco sempre manteve hábitos simples. Dormia em um quarto modesto na Casa Santa Marta, em vez dos luxuosos aposentos papais. Ligava pessoalmente para pessoas que lhe escreviam cartas tocantes. Gostava de fazer piadas e usava expressões típicas argentinas até nos discursos oficiais. Era leitor voraz de literatura e admirador de autores como Dostoiévski, Borges e Hölderlin. Costumava carregar um rosário preto no bolso, dado por um padre que havia resistido aos nazistas. A morte do Papa. Ao longo dos anos, sua saúde se tornou um tema recorrente. Além do pulmão parcialmente removido, o Papa teve problemas no joelho, ciática e passou por cirurgias intestinais. Mesmo com dificuldades de mobilidade nos últimos anos, recusou-se repetidamente a usar uma cadeira de rodas em público, embora eventualmente tenha aceitado por necessidade. Em 2022 e 2023, rumores sobre uma possível renúncia aumentaram, com comparações ao gesto de Bento XVI. Francisco afirmou que renunciar não deve ser tabu, mas que só o faria se estivesse física ou mentalmente incapacitado. O Papa Francisco morreu no dia 21 de abril de 2025, deixando saudades e uma grande contribuição para a Igreja Católica e para o mundo. Seu legado. O Papa Francisco deixa em legado vasto e multifacetado. É lembrado como o Papa dos pobres, devido sua incansável defesa dos marginalizados. Como reformador, deixou estruturas mais transparentes e mais descentralizadas na governança da Igreja. Como líder espiritual, tocou corações além das fronteiras católicas, sendo admirado até por ateus e agnósticos. Como mensageiro do cuidado com a terra, incentivou uma nova espiritualidade ecológica. Muitos especialistas o consideram o pontífice mais influente do século XXI e um dos papas mais humanos da história recente da Igreja. Francisco mostrou que a autoridade espiritual não precisa vir do poder, mas da humildade, e com isso, transformou o papado em um farol de empatia em tempos de crise global. Quer saber mais? Siga o canal e fique por dentro de conteúdos que podem mudar a forma como você vê o mundo.